Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre até setembro estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. O assunto da semana é Paulo e os Efésios e o tema para hoje, revolta no anfiteatro. O apóstolo Paulo acabou criando um tumulto em Éfeso. Naquela sofisticada cidade, o turismo vivia em grande parte do templo da deusa Diana. O templo era uma magnífica estrutura composta parcialmente de 127 pilares, cada um com 20 metros de altura, feitos de mármore de Paros, um mármore branco puro muito valorizado para esculturas. 36 desses pilares foram esculpidos e revestidos de ouro, conferindo ao templo sua reputação como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O trabalho de ourives era famoso em Éfeso e tinham até mesmo um sindicato. Demétrio era o principal e convocou um tipo de greve ou passeata com direito a discursos e tudo mais. Acho que trio elétrico não tinha, mas certamente usaram os recursos disponíveis naqueles dias. E por Éfeso ser uma cidade grande e famosa, certamente havia algum recurso para a greve. A pregação de Paulo incomodou porque Paulo afirmava com convicção que aqueles objetos que eram feitos por mãos humanas não eram deuses. Está em Atos 19, 26. Demétrio conseguiu levar seus colegas artesãos a um frenesi. Em Éfeso havia um anfiteatro que comportava 25 mil espectadores. Eu tive o privilégio de visitar esse local faz alguns anos. Hoje é um grande sítio arqueológico e é possível notar como era grande mesmo o anfiteatro. Uma multidão se deslocou do mercado para o anfiteatro e por 2 horas gritaram fortemente: "Grande é a Diana dos Efésios." Logo após a multidão ser dispersa pelo escrivão da cidade, Paulo se reuniu com os irmãos e deixou Éfeso. Em Atos 20, nos versos 17 em diante, vemos Paulo chamando os líderes da igreja de Éfeso para uma reunião em Mileto. Foi uma reunião até certo ponto triste, porque Paulo disse que provavelmente não os veria mais. Nos versos 36 a 38 do capítulo 20 de Atos, podemos ver o final da reunião de Paulo com os líderes da igreja de Éfeso. Repito, a reunião foi realizada em Mileto. Oraram, se abraçaram, se beijaram e choraram. E depois os irmãos acompanharam Paulo até ao navio. Vou dar a você uma breve cronologia do relacionamento de Paulo com Éfeso. Lembrando que esta é uma possível cronologia, ok? A primeira visita de Paulo a Éfeso deve ter acontecido em 52 depois de Cristo, Atos 18, 18 a 21. O ministério de Paulo em Éfeso por 3 anos, conforme Atos 19, 1 até 20, verso 1, deve ter acontecido entre os anos 50 e 56, onde provavelmente próximo ao final desse período ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 16, 5 a 9. No ano 57, Paulo se reuniu com os líderes ou anciãos de Éfeso em Mileto, Atos 20, 17 a 38. E no ano 62, Paulo escreveu a carta aos Efésios, provavelmente da prisão em Roma. Quero concluir o tema de hoje com um texto do livro Atos dos Apóstolos, que está na página 295. Em suas declarações, Demétrio afirmou: há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito. Essas palavras revelam a real causa do tumulto de Éfeso e também de grande parte da perseguição que acompanhava os apóstolos em sua obra.
Demétrio e seus colegas de ofício viram que o negócio de fabricação de imagens estava em perigo por causa do ensino e disseminação do Evangelho. A renda dos sacerdotes pagãos e dos artífices estava em risco. Esta foi a razão por que se levantaram em acérrima oposição contra Paulo. A atitude do escrivão e de outros que exerciam funções honrosas na cidade tinha apresentado Paulo perante o povo como inocente de qualquer ato ilegal. Este foi outro dos triunfos do cristianismo sobre o erro e a superstição. Deus havia despertado um grande magistrado para defender seu apóstolo e fazer calar a turba. O coração de Paulo se encheu de gratidão a Deus por ter sido a sua vida preservada e porque o cristianismo não fora desonrado pelo tumulto de Éfeso. Que prova maravilhosa de como Deus cuida de seus servos e servas, não? E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.